Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Elon Musk, que vai ser chamado ao parlamento britânico por conta do X, né, por conta da suposta falta de moderação no X. Isso é um ponto interessante porque, como eu falei para vocês, né, o Elon Musk está brigando com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E agora ele faz parte da administração dos Estados Unidos. E essa briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes interessa muito para a gente no Brasil. Mas interessa para a gente entender também o que está acontecendo lá na Inglaterra, porque não é só o Brasil que está com essa implicância de querer censurar tudo, é a esquerda no mundo inteiro, não é só a esquerda brasileira que quer censurar todo mundo, que quer acabar com as mídias sociais e coisa e tal, a esquerda no mundo todo quer isso. E lá na Inglaterra, vocês sabem, a esquerda está no poder nesse momento, né? O Keir Starmer é do Partido dos Trabalhadores, ou seja, é bem interessante para a gente ver como é que vai desenvolver essa coisa entre Estados Unidos e Inglaterra agora, porque esse modelo, se a Inglaterra tiver algum sucesso nisso daí, isso pode ser preocupante para a gente aqui no Brasil também, né? Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Traumatismo Corniano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Elon Musk vai ser chamado ao parlamento britânico, ele foi convocado pelo parlamento britânico para falar sobre o papel do X nos motins de extrema-direita. Repara que não é manifestação não, tá? Embora tenha sido pacífica na maior parte dos casos, teve alguns casos de briga, mas muitos foram iniciados, inclusive, pelos imigrantes, né? O que eu estou falando? Lá na cidade de Southport, na Inglaterra, houve um caso em que um rapaz que era filho de imigrantes, ele não era imigrante ele mesmo, era filho de imigrantes, ele teria matado crianças, né? Então ele matou 3 crianças que estavam num projeto lá de uma escola, uma colônia de férias, alguma coisa assim. Ele foi lá e matou 3 crianças. E aí teve um grande protesto lá na região, as pessoas protestando contra a imigração, né? A mesma coisa que vocês sabem, imigração contrária à imigração, brigando porque tinha imigração descontrolada, querendo deportação das pessoas e coisa e tal. Aqui, teve alguns protestos que foram violentos, tá? Mas nem todos foram violentos. E alguns foram violentos do outro lado também, foram os imigrantes brigando contra o pessoal lá da Inglaterra. Eu falo para vocês, eu acho que nesse caso era um caso perfeitamente razoável de haver protestos, afinal 3 crianças foram mortas, né? Então uma coisa que pô, é normal que a população fique revoltada mesmo com isso, né? Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre a imigração, eu sou favorável à imigração, acho que não tem problema isso, mas é lógico que as pessoas têm o direito de protestar, de querer regras, de querer mudar a forma como a coisa funciona. E o que aconteceu, como vocês podem ver, teve violência em alguns pontos, e daí o parlamento britânico está dizendo que isso aconteceu porque o X não tinha moderação. Ou seja, faltou moderação no X. Isso é lorota, tá? Porque não foi só o X que foi usado para organizar esse tipo de coisa, o WhatsApp é muito mais usado para isso, o celular de forma geral é usado direto com mensagem também, e o Facebook, o Instagram, e tudo quanto é plataforma podia ser usada para distribuir informação. Então, essa ideia de que o X é culpado é uma coisa muito conveniente para a esquerda inglesa, porque é aquilo que eu falo para vocês, a esquerda mundial toda quer que tenha censura, quer que proíba, e não gosta do Elon Musk, porque eu acho que o Elon Musk é de direita, não sei o que lá, e tem que censurar todo mundo, tem que botar o pessoal da justiça social para fazer a moderação, porque o que a esquerda quer é controlar o discurso. Eles não querem acabar com fake news ou acabar com o discurso de ódio, não, eles querem direcionar o discurso, né? E daí, ou seja, o parlamento britânico chamou o Elon Musk, convocou o Elon Musk para explicar as políticas de moderação de conteúdo lá no parlamento, né? E bom, esse caso aqui foi um caso violento mesmo, a gente tem vídeos aqui no cápsula falando sobre isso, né? E, bom, o Elon Musk, ele respondeu aqui, ele dizendo que, bom, eles serão também chamados aos Estados Unidos para explicar por que eles querem fazer censura e ameaças a cidadãos americanos, né? Então repara que o Elon Musk está usando nesse caso aqui alguma coisa que ele pode usar aqui no Brasil também. É o que eu falo para vocês. Esse caso que deve acontecer até mais rápido, porque eu acho, tá, a minha impressão é que o Alexandre de Moraes vai ficar mais calminho no início do ano que vem. Primeiro porque início do ano que vem não tem eleição, então ele está mais descansado e coisa e tal. Então ele deve querer testar a profundidade da água do governo Trump primeiro, né? Então, esse caso da Inglaterra aqui é o que vai servir de parâmetro. O Elon Musk está falando aqui, que eles também vão ser chamados aos Estados Unidos para explicar
por que é censura e ameaças a cidadãos americanos, né? Ou seja, ele está prometendo brigar lá com o pessoal da Inglaterra, mas o que vai acontecer de fato a gente não sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, qual que vai ser o argumento de lá aqui, ó. Basicamente, os comunistas estão dizendo, você permite liberdade de expressão e as pessoas são capazes de falar o que elas quiserem, por favor, pare com isso. Em última análise, é isso mesmo, né? Porque, na verdade, o X ele tem moderação, ele faz uma moderação forte. Você pode procurar ameaças, discurso de ódio, isso é moderado, isso tem moderação do X, sim. É uma ilusão essa história de que não tem moderação no X. É verdade que o Elon Musk demitiu a maior parte da equipe de moderação, mas por quê? Porque ele passou a usar mais inteligência artificial e o discurso e o recurso de notas da comunidade, que realmente funciona de forma muito melhor, né? Sem necessidade de uma equipe tão grande para moderação. E, de novo, é o que eu falo para vocês, o problema da esquerda não é fake news, não é discurso de ódio, não é nada disso. Tudo isso você consegue resolver e mantendo a liberdade de expressão. O que a esquerda quer é controlar o discurso. Você tem alguma dúvida que essas checadoras de fato, essas empresas de checagem de fato, em última análise, não querem fazer controle de discurso? É óbvio, elas criticam qualquer coisa na direita e a esquerda fala as maiores barbaridades e nem menciona, não se fala nada sobre fake news, discurso de ódio, nada do que a esquerda fala é checado, né? No momento de decidir o que é para checar, o que não é para checar, essas empresas acabam entregando o interesse delas, que é justamente controlar o discurso. Não é checar fake news nem nada, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá o pessoal falando isso daqui. Realmente os protestos lá em Londres contra a imigração são muito grandes, mas os protestos são grandes exatamente porque o governo está sendo incompetente em gerir esse tipo de coisa. Está mais do que claro isso. Que há uma demanda da população por mais controle de imigração, e o governo não está atendendo essa demanda. Então a culpa do protesto ser grande não é do Elon Musk, não é do X, não é do Twitter, não é de ninguém. É do governo, do governo britânico, dos políticos britânicos que não estão dando atenção devida a isso daí, né? Mas, de novo, o ponto importante meu é isso. A gente tem que ficar de olho no que vai acontecer nessa história aqui do Elon Musk com a Inglaterra, porque isso vai guiar, de certa forma, como é que vai ser o relacionamento do Elon Musk com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes, lógico, é um peido perto da Inglaterra, né? A Inglaterra é um mercado muito mais importante para o X do que o Brasil. O Brasil tem muita gente, mas gente que ganha pouco. Então, no final das contas, não tem uma vantagem tão grande assim em termos econômicos. A Inglaterra tem bem menos gente, a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes, ou seja, menos de um terço do Brasil, mas são pessoas que ganham muito bem, né? Ou seja, é outro patamar essa história, né? É muito mais importante em termos de mercado a Inglaterra. E além do que, a Inglaterra está na mesma toada do resto da Europa. Se acontecer alguma coisa ali também, isso pode ser determinante para o resto da Europa. Muito importante ver como é que vai caminhar esse caso aqui. É lógico, é um absurdo terem chamado o Elon Musk para esclarecer isso, mas vamos ver como é que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.